Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quero trazer hoje mais uma reflexão acerca da vida, acerca do cristianismo. E hoje eu escolhi uma parábola contada pelo Senhor Jesus, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, versículos de 9 a 14. Acompanhem, diz assim: Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós temos uma máxima popular, que a bem da verdade é um versículo bíblico, que é o último versículo que acabei de ler, no entanto interpretado ou dito muitas vezes da maneira mais incorreta possível. As pessoas costumam dizer assim: os humilhados serão exaltados, isso elas dirigindo a palavra uma à outra. Nesse texto, Jesus cita esse versículo, mas Jesus cita dentro de um contexto de uma parábola, e a parábola ela tem como finalidade, como disse o verso de número 9, falar aquelas pessoas que confiam na sua própria justiça. Então o verso 9 diz que Jesus propôs essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Por quê? Porque eles se consideravam justos, se consideravam corretos e desprezavam os outros. No verso de número 10, Jesus usa 2 figuras, 2 personagens. Um fariseu. O fariseu era um grupo de religiosos que criava resistência à mensagem do Senhor Jesus. E o outro eram os publicanos. O publicano, ele era um cobrador de impostos. Era alguém que era visto de modo o mais pejorativo possível pela sociedade da época, porque ele era um fiscal de renda na prática. E aí os demais judeus o viam como um traidor, alguém que cobrava impostos dos judeus para os romanos. E conta-nos Jesus nessa parábola que ambos subiram para orar, um fariseu, outro publicano, mas o resultado da oração de ambos foi completamente distinta. Porque diz o texto que o fariseu, em sua oração, verso de número 11, ele orava em pé e orava de si para si mesmo. E ele começou a dizer aquilo que ele não fazia. O que o fariseu não fazia? Ele disse: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ou seja, ele está em um status de superioridade aos demais. E aí ele aponta, ele diz: olha, eu não sou roubador, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, nem sou tão pouco como esse publicano. Então, ele começa apontando o que ele não é. E depois ele passa a afirmar aquilo que ele faz. No verso 12 ele diz assim: olha, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Se você observar, a oração do fariseu é uma oração extremamente orgulhosa. A bem da verdade, é uma oração de autossuficiência. Porque, ao que nos parece, o fariseu não está pedindo perdão de absolutamente nada. Porque, a grosso modo, ele se enquadra em um status de um homem perfeito. Ele não pratica mal nenhum e aquilo que ele pratica está transcrito nas Escrituras Sagradas. Ele jejua,
ele devolve o dízimo de tudo que ele ganha, ele ora a Deus, percebe? O publicano, que é o outro personagem, disse Jesus a partir do versículo 3, narrando a oração do publicano, que o publicano ele também estava de pé, de longe, porém não ousava levantar os olhos, e a sua oração é uma oração sucinta, mas é uma oração que demonstra uma total dependência da graça e da misericórdia de Deus. Disse o publicano as seguintes palavras: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ou seja, Senhor, seja favorável a mim, pois eu sou um homem pecador. Eu sou um homem injusto, eu sou um homem desleal, eu sou um homem que muitas vezes erra ao alvo da tua santa justiça. Óbvio, eu estou parafraseando o texto, né? Mas a intenção do publicano era demonstrar essa dependência exclusiva da graça de Deus. Daí a sua oração: ó Deus, ser propício a mim, eu que sou um homem pecador. E o verso de número 14 é o desfecho de tudo isso. Jesus, então, no verso de número 14, diz assim: digo-vos que este desceu justificado. Este quem? Este último narrado, a saber, o publicano, e não aquele. Porque todo o que se exalta, quem se exaltou na parábola, o fariseu, será humilhado. Mas o que se humilha, quem? O publicano, será exaltado. Por quê? Porque esse foi justificado pela graça de Deus. Pois bem, tirando lições práticas para a nossa vida e sendo assim bastante objetivo e pontual, como eu tenho buscado ser nas devocionais que gravo, a primeira questão que eu quero levantar diz respeito à autossuficiência. Às vezes nós nos achamos justos, corretos, generosos, às vezes nos julgamos de modo a merecer algo de Deus, a ter alguma dignidade diante de Deus. E pensar dessa forma é um equívoco, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos os homens estão destituídos da glória de Deus. Todos os homens estão afastados de Deus. É Jesus Cristo quem faz a ligação entre a fé do homem pecador, agora regenerado pelo Espírito Santo, com seu Deus. Então, avaliar ter alguma dignidade diante de Deus por aquilo que deixa de fazer e aquilo que passa a fazer, deixar de fazer o mal e passar a praticar o bem, não trará salvação ao homem. Isso deve ser o produto da salvação. Um homem nascido de novo, ele deve abandonar a velha prática e deve adotar as novas práticas. Segunda questão, todos os homens precisam saber que eles são dependentes da graça de Deus. Não há como o homem herdar a eternidade, não há como o homem ser perdoado por Deus sem ele admitir a total dependência do favor de Deus. E o favor de Deus é manifesto na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tanto é que o versículo de número 14, Jesus deixa claro, olha, digo-vos que este, ou seja, aquele dependente da graça de Deus desceu justificado, mas não aquele outro. Quem é o outro? Aquele que julgava ter algum mérito diante do Senhor. A intenção de Jesus é demonstrar a base da salvação. Qual é a base da salvação do fariseu nessa parábola? Os seus méritos. Aquilo que ele deixa de fazer e aquilo que ele faz. Qual a base da salvação do publicano nessa situação? Os méritos que estão em Deus. Os méritos que estão em Cristo. E quem justifica o homem? Quem justifica o homem é Cristo. O homem é justificado pela fé. Ele crê no Senhor Jesus e lhe é imputado a justiça de Cristo. Daí Deus o recebe, porque agora ele passa a ser filho por adoção. Guarde isso no seu coração. Dependa de Deus, ame a Deus, viva para a glória de Cristo. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. Deus te abençoe. Grande abraço.